O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: "Que devemos fazer?" João respondia: "Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo." Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: "Mestre, que devemos fazer?" João respondeu: "Não cobreis mais do que foi estabelecido." Havia também soldados que perguntavam: "E nós, que devemos fazer?" João respondia: "Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário." O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: "Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo, que não se apaga." E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim e enviou-me para anunciar aos pobres o Evangelho da paz. Aleluia, 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 aleluia. Podemos sentar e nos dispor a acolher e a compreender, deixar que a palavra crie raízes em nós de fruto. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Vamos falar juntos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Olha que a palavra de Deus é uma ordem de Deus, hein? Alguém poderia pensar: puxa vida, mas eu estou triste. Você pode até me mandar ser feliz, bem que eu queria ser feliz, mas eu estou triste. Como é que eu vou fazer? Vou fazer teatro? Vou fazer o quê? Repita comigo: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. É palavra de Deus. É palavra de Deus. É palavra de Deus. E Deus não comanda teatro para nós. Deus não comanda mentira. Eu estou triste, eu quero me apresentar feliz. Não é isso. Nunca Jesus mandou mentir. Então, esta palavra deve ter uma raiz profunda. Esta raiz profunda se encontra na linha seguinte, quando São Paulo diz assim: o Senhor está próximo. Diga comigo: o Senhor está próximo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Você compreende a raiz? A raiz não é a tua vontade de ser feliz.
A raiz não é nem o esforço teu, mas a raiz está aqui. O Senhor está próximo. O Senhor está próximo. E como que é uma saudade que é preenchida? É como um vazio, como que um vazio que é preenchido. Na primeira leitura, isso também, com outras palavras, é falado pelo profeta Sofonias. Vai repetindo comigo. Canta de alegria a cidade de Sião. Rejubila, povo de Israel. Alegra-te e exulta, cidade de Jerusalém. Agora que seja claro que esta cidade de Jerusalém é você, e a cidade de Sião é a mesma coisa que Jerusalém, é a mesma coisa que você. A Jerusalém, a cidade de Sião, é o teu coração, é a tua alma, é você se relacionando com Deus. Aqui também o profeta Sofonias explica o porquê. Alegra-te. Alegra-te por quê? Que você é bobo? Não. Que você é muito inteligente e tem um olhar agudo e sabe olhar longe. Repita comigo. Não temas, Sião. Não te deixe levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Agora dá para compreender bem qual é a raiz da alegria. A raiz da alegria é que o Senhor está perto, o Senhor que me salva. E olha que Jerusalém não era diferente de nós. Aqui Sofonias fala, não te deixe levar pelo desânimo, Sião. Significa que estava desanimada, significa que estava triste. Triste porque aí a gente deveria se lembrar do povo de Israel, que também é igual a nós, também a nossa história. O povo de Israel é esmagado pelo seu fracasso, pelas suas traições, pelas suas cabeçadas, pelas suas burradas. O povo de Israel que tinha experimentado a alegria da salvação do Egito, a libertação da escravidão, a abertura do Mar Vermelho, 40 anos pelo deserto, maná, tantas graças, depois vai procurar ídolos. Quanto burro é o ser humano, hein? Quanto burro é o ser humano. Não olha para o Deus que te salva, para o Deus que te dá a vida, e olha para os ídolos que te escraviza ainda mais. Tanto é que mais ou menos no sexto século, este povo, sexto século antes de Cristo, este povo volta para a escravidão de Babilônia. E aí começa a chorar nos salgueiros daquela terra, penduramos as nossas cítaras, como cantar canções de alegria em terra estrangeira. Você compreende que quando você cai no buraco, quando você recolhe o fruto da revolta, da rebeldia, quando vem o desânimo, a tristeza, você começa a pensar, puxa vida, o que eu fiz? O ser humano é assim. Então, esta palavra é uma palavra de esperança, é a palavra de hoje, é a palavra do advento, é a palavra do Natal. O Senhor está perto. Antes você estava feliz, quando você saiu do Egito estava feliz, atravessando o Mar Vermelho estava feliz, indo para a terra prometida você estava feliz. Agora você pode voltar a ser feliz. Por isso que o profeta fala, não te deixe levar pelo desânimo. O desânimo é uma idolatria, entende? Tem pessoas que idolatram o desânimo, a tristeza, ao invés de olhar para Jesus. É Jesus que está perto, não o desânimo que está perto. O desânimo pode ficar aí no fundo do coração, mas a grande alegria é esta: Jesus está junto de ti. Jesus nasce por você. Jesus é o teu Salvador. E qual é a tristeza quando Jesus está ao teu lado? Qual é o problema? Qual é o problema que te esmaga, entende? Atenção a não idolatrar o desânimo, a não idolatrar
a depressão, não idolatrar a tristeza, porque se você, ao invés de olhar para a tristeza, olha para Jesus que está à tua frente, você se enche de alegria. O motivo da nossa alegria é que Jesus está perto. E atenção, aqui nós precisamos compreender bem, porque precisamos lembrar do paraíso terrestre. Primeiro e segundo capítulo do Gênesis. Adão e Eva viviam felizes junto com Deus no paraíso terrestre. Não tinha morte, não tinha doença, não tinha nada triste, nada de tristeza. Tudo era felicidade plena e completa com Deus. Aí de repente veio o terrível pecado. O famoso pecado original que precipitou este primeiro casal humano, este homem, esta mulher, precipitou eles no fundo do poço. E aí eles se afastaram de Deus, se auto-expulsaram do paraíso terrestre, se afastaram de Deus. Aí veio a escuridão, veio a tristeza. Você compreende que a nossa tristeza nasce somente do afastamento de Deus. E aí está o problema. Não foi Deus que criou a tristeza. E a tristeza não é fruto do destino. A tristeza pode vir assim, porque se vê uma notícia triste, morre uma pessoa querida, você fica triste, lógico. Mas permanecer na tristeza é um pecado que se chama assídia, ok? Assídia, para quem não conhece a palavra estranha, assídia, um dia vocês vão conhecer, tranquilo. É só saber que é a pessoa que adora e idolatra a tristeza, adora e idolatra a depressão, adora e idolatra o desânimo, em vez de adorar Jesus. Este é o pecado de assídia, querer permanecer numa tristeza que não tem sentido, porque Jesus está perto. Jesus está perto. Então precisamos de uma conversão. Primeira coisa, precisamos cortar com o pecado. Então, você sabe como fazer. Existe a confissão. Você pode procurar a confissão e aí você corta de vez a cabeça da serpente, esmaga a cabeça da serpente com a tua confissão. Esta é a primeira coisa para fazer. Se arrepender, é por isso que convido a todos a procurarem a confissão. Vamos procurar a confissão antes do Natal para limpar a nossa alma, para permitir que esta enxurrada de alegria, uma enxurrada de alegria, como se há tanto tempo esta água estava tentando entrar, agora vai entrar de vez, entende? Esta enxurrada de alegria. Esta é a primeira coisa, se arrepender do nosso pecado e escancarar as portas à alegria de Jesus. Atenção que toda vez que há tristeza, você pode falar, meu Deus, cadê Jesus? Não é Ele que está longe, é você que está longe. Meu Deus, eu volto a Jesus, porque o cristão é o homem de alegria. O cristão é o homem da paz. O cristão é o homem da ressurreição. É o homem que acredita na alegria. Então, morte à tristeza. Morte ao desânimo. O desânimo não faz parte do cristão. Precisa ter esta consciência. Porquanto o mal nos atrapalha bastante, fica destruindo, querendo destruir a nossa vida, Jesus é mais forte, valente, guerreiro, que te salva e te defende. Então procura Jesus e você será feliz. Procure Jesus e você será feliz. E atenção, precisa cortar com o pecado. Aí você compreende que existe um pecado bruto, um pecado violento, o pecado dos vícios, o pecado da Cracolândia, o pecado... Aqui eu estou falando para todo mundo, claro que você fala, eu não conheço Cracolândia, está ótimo, mas alguém conhece e precisa se arrepender também deste mundo difícil. Porém, existe também um outro pecado, que eu chamo de pecado inocente. Não que seja inocente, pecado é sempre um capeta terrível, mas este é ainda mais terrível porque se apresenta como inocente. Ah, eu tive que pecar porque não aguentei. Ah, o pecado sorrateiro, o pecado silencioso, o pecado de estimação, o pecado que eu me concedo, porque Deus é misericordioso, Ele é misericórdia, Ele entende, eu sou fraco. Atenção, este pecado que é o pecado de omissão, pecado de estimação,
pecado silencioso, pecado que eu acho inocente, é pior do que o outro, porque te mata silenciosamente, igual uma anaconda, como é que é o nome da anaconda? Sucuri, uma sucuri que fica te pegando, aí quando você percebe já é tarde demais, você te estrangula, te estritula, te quebra todos os seus ossos, entende? Atenção, que precisa se livrar deste pecado, que o nome mesmo seria assídia, e assídia é esta preguiça, este abandonar-se à preguiça, abandonar-se ao desleixo, ao desânimo, é a grande morte de hoje. Por isso que nós aqui, grupos de evangelização, casas de acolhida, devemos assumir a nossa vida, assumir a alegria. Jesus está perto. Jesus está perto. Jesus está perto. Não se preocupe com nada. Então você que está nos grupos, nas casas de acolhida, lembre esta palavra de São Paulo, que a vossa bondade, a vossa afabilidade, a vossa amabilidade, a vossa bondade seja conhecida por todos os homens. Você é o homem da paz, você é o homem amável. Aí você se aproxima de um outro e o outro sente uma corrente de bem. Claro que assim, existe a luta também, não quero dizer. Porém, se a bondade está no teu coração, se você se agarra a Jesus, se você abraça Jesus, se você não solta Jesus, se você fita os olhos em Jesus, Ele te dá uma força que não tem par, entende? Então você vai passando no meio do inferno e você vai sorrindo e vai como falava Padre Jusso, vamos sacudir, vamos arrebentar, saquear o inferno, vamos saquear o inferno. É possível saquear o inferno com a bondade, com a afabilidade de quem tem Jesus no coração. Acredite em Jesus mais do que no desânimo. Mesmo se estivesse na vida, gente, a vida é assim. Chega um momento da vida que você pensa, puxa, quanto errei, como é possível, eu fracassei, tanta coisa assim. Cada um tem o seu pensamento, por um motivo ou pelo outro. E talvez que tenha que chegar este tempo. Porém, melhor é olhar em Jesus, fitar os olhos em Jesus. Mesmo que você se ache um zero à esquerda, mesmo que você se ache um nada, tudo bem, não tem como falar diferente. Não é assim, não é tudo o que você pensa, mas é o que você pensa, então não posso fazer muita coisa. Mas pensa em Jesus, que isso é muito melhor. E assim Jesus move os nossos corações. Nós precisamos todos nos agarrar a Jesus para ter força. Os grupos de evangelização, que aqui são numerosos, precisam de força, Olha como Deus é bom, Ele multiplica a gente bastante, Graças a Deus nunca faltou filhos, e nem fecundidade. Mas o que falta são os pastores. Então, meu filho, eu sei que hoje todo mundo, não sou capaz, sou inadequado, não presta, não vai, e tal. E depois, Deus é misericordioso, Ele me deixa em paz. Não é este o discurso de Deus, não é este o discurso de Deus. O discurso de Deus é o chamado. Venha, falou para Pedro, para Tiago, João, os apóstolos, me siga, deixa o barco, deixa a tua família, venha e me siga. Gente, precisa de muita força para dizer assim, muita coragem, precisa fitar os olhos em Jesus, você vai ter esta força. Estamos num tempo que precisamos muito de pastores, por isso que criamos também o famoso F1, F2, F3, F que for. Importante é que seja uma ajuda, é que se Deus te chama, você não fale não. Não fale não, entende? Porque Ele vem para te salvar. Aí você fica olhando, nossa, não deu certo, tem este fracasso aqui. Pelo amor de Deus, gente. Se os apóstolos, mas Maria Madalena, coitada. Mas eu fui com uma prostituta com 7 demônios e tal.
entende que você não vai para frente. Por que olhar isso? Por que olhar isso? Por que não olhar para Jesus que te salva, que tem um valor muito maior, entende? Então, alegrai-vos no Senhor. E este alegrai-vos se traduz em amabilidade, afabilidade, se traduz em seguir Jesus, em falar sim para Jesus. Sim, Senhor, eu aceito, seja como acompanhador, eu tenho muita criança no colo, não sei nem como fazer, mas eu aceito para ser um acompanhador, eu aceito para ser um sireneu, eu aceito para ser um pastor, o que Deus me chamar, eu aceito, como dizer, renuncio a tudo que é o meu passado, a tudo que os meus erros, a toda a minha tristeza, eu renuncio às minhas cabeçadas, eu quero seguir Jesus no caminho do Senhor, porque é um caminho imprevisível, é um caminho imprevisível. Esse é o Natal, é Jesus que nasce no nosso meio, e assim, silenciosamente, porque olha que o Natal é silencioso, você já pensou? Belém, quem se deu conta que Jesus nasceu? Ninguém. Deus teve que mandar um anjo para avisar os pobres pastores, pelo menos eles responderam, mas depois, se os reis magos que tiveram inteligência de sair da terra deles, mas não tinha muita gente no nascimento de Jesus. Contudo, o Natal foi o divisor de águas da história. A gente conta a história antes de Cristo, depois de Cristo. É o Natal, o silencioso Natal. Não fez barulho. César Augusto fazia mais barulho. Quirino era governador da Síria. Para quem não sabe, a Síria comandava todo o Oriente Médio, inclusive Israel, onde tinha Pilatos e os outros. Então, fazia muito barulho, mas não, você nem sabe quem é Quirino da Síria, não é? Mas você sabe muito bem quem é Jesus Cristo. Esta pobre criança, nascida em um estábulo, é o divisor da história. De uma certa forma, assim a missão Belém, que se chama Belém, que ela trabalha silenciosamente, parece quase que não tem nada, depois você chama para um encontro e de repente tem 1000 pessoas. Quando a gente festejou na catedral a aprovação definitiva da missão Belém, éramos 2000 pessoas lá na catedral. E alguém falava, nossa, é tão grande a missão Belém? Sim, esta é só uma parte do que tem aqui. Uma parte. Mas por quê? Porque silenciosamente escolhemos este caminho que é o caminho de Belém, para revirar o mundo, porém precisa ser revirando este mundo, entende? Este menino Jesus que nasce, ele precisa ser acolhido por nós, precisa ser adorado por nós. Que possamos adorar o menino Jesus mais do que qualquer outra coisa. Eu digo isso, mas também sei que isso já está nos corações de vocês. Isso já está na escolha de vocês. Hoje é um dia de alegria, um dia bonito. No final desta missa, depois da bênção, a gente também vai dar o abraço de saudação, de Feliz Natal para todos, e que cada um possa derramar o seu Jesus, a sua afabilidade, a sua amabilidade a cada um. E vamos sair daqui com uma silenciosa e firme esperança. Vamos multiplicar Belém, vamos fazer crescer este menino Jesus. Como eu disse, os grupos de evangelização estão aí, todo mundo está bem fecundo, bem explodindo, agora precisa de mais pastores, porque não dá para fazer uma equipe de 90 pessoas, não existe, então precisa que tenha pessoas que se disponibilizem. Este é Natal acontecendo. Não é, Cassioda? Agora também. Ela vai dar a saudação e complementar. Gente, é para pensar, né? Essa leitura de hoje, essas leituras, na verdade, né? Elas nos ajudam muito a parar e olhar para nós mesmos e a perceber como está indo a nossa, como dizer, a nossa mente, o nosso coração, a nossa atitude, a nossa fé naquilo que nós somos chamados a viver. O segredo, como falava o Padre Jean Pedro, é manter o olhar, é manter o coração em Deus.
se nós mantemos o coração, o pensamento sobre nós mesmos, sobre as tristezas que a gente sente ou os acontecimentos duros da vida, a gente se perde. E aí perde a esperança, perde o ânimo, vai só caindo, né? Mas por quê? Porque o olhar não está fixo aonde se deve. É só Jesus que pode levantar o nosso ânimo, pode levantar a nossa moral, pode levantar a nossa vida. É Ele que pode dar sentido aos sofrimentos que passamos na vida, que pode nos dar sentido para os passos que a gente está fazendo, não é? E depois, nós como Missão Belém, né, somos chamados a viver esse carisma, mas essa espiritualidade do Natal, que é a espiritualidade da esperança no silêncio, no cotidiano, no ordinário da vida, né? O silêncio também quer dizer o cotidiano, né? Ali onde não tem barulho, onde não tem atração, onde tudo é normal, tudo é uma vida que corre. Eu acho que quando a gente falava nessa manhã dessas leituras, né, até quando a gente faz também o diário pensando, eu pensava comigo, a gente partilhava isso, que Deus nos chama a viver Belém no decorrer de toda a nossa vida. E a gente pode tomar isso como propósito para esse ano, para esse tempo, né? Não é só hoje, mas a gente pode escolher de manter o nosso olhar fixo em Jesus, que é a nossa esperança, é a nossa alegria, é a nossa força, é a nossa novidade para algo que é novo, que vem. Porque é Ele que nos salva, é Ele que dá sentido à nossa vida. Manter o nosso olhar fixo através dos sacramentos, né? Vivendo a confissão, vivendo a missa, buscando ter uma vida de oração verdadeira, profunda, no dia a dia, né? Com a ajuda do diário espiritual, muita gente vem nos cumprimentar, vem falar, o diário, fala sempre que o diário é bom, que o diário ajuda. Pois é, o diário é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus meditada e aplicada na própria vida. Quando nós aprendemos a colocar Deus na nossa vida, nesse pequeno de todo dia, a gente começa a perceber que a vida muda. A gente começa a perceber que os nossos olhos se abrem para algo novo, que é a verdade que Deus nos trouxe. A vida nova em Cristo Jesus. Se nós nos mantermos nessa atitude, pode vir a tempestade que vier, porque a casa vai ficar de pé, porque ela está alicerçada na rocha. Pode vir o desafio que vier, que a evangelização chama, porque evangelizar é se colocar em desafio o tempo inteiro. Seja na casa de acolhida, seja nos grupos, seja aí, né, andando pelas favelas, pelas praças, aonde Deus te chama, nos bairros, na periferia. Se a gente for olhar para nós, a gente vai dizer não para o chamado de Deus, né? Como falar para Jean Pedro. Hoje a gente se encontra no desafio de encontrar pastores. Mas aonde estão? Deus não pode ter suscitado algo, uma obra, como a gente fala para as casas de acolhida também. Deus não pode ter suscitado um carisma sem dar os meios para caminhar. Pois é, Deus chama cada um de nós a dizer sim, sim a Ele. Porque não é para o padre Jean Pedro, não é para a Cacilda, não é para a Karen, não é para o padre Paulinho, né? Não é para o coordenador. Nós não passamos de meros instrumentos, tentamos ser instrumentos na mão de Deus. Mas o sim é para Ele. Porque Ele conta com o seu sim, conta com a sua adesão verdadeira de fé, para ser anúncio, para ser testemunha. Deus enviou os anjos para trazer a mensagem da Boa Nova aos pastores, ao mundo que existia naquele tempo. Hoje, nós somos os mensageiros, somos os portadores dessa mensagem, né? Cristo vive, Ele mudou a minha vida. Você é chamada a isso. Cuidar de um grupo de evangelização, cuidar de uma casa de acolhida, não passa disso. Ou seja, esse é o centro
do teu serviço, do teu trabalho, da tua evangelização. Né? Acho que é a atitude que Deus também nos chama a viver para esse próximo ano, que nós possamos viver com os olhos fixos em Deus, em Jesus, que é a nossa esperança, a nossa alegria, e que de mãos dadas com Ele, nós possamos assumir aquilo que Deus nos pede nesse próximo tempo. Né? Seja o trabalho missionário como evangelizadores dentro da Missão Belém, nos grupos, seja como missionários dentro das casas de acolhida, né? Salvando, buscando colocar a sua própria vida nas mãos de Deus, mas ajudando outros também a fazer o mesmo. Isso é ser testemunho, é ser esperança também, em nome de Deus, em nome de Jesus, na vida dos outros. E os outros precisam, porque se não tiver quem anuncie, quem testemunhe, como vão acreditar? Como vão? São Paulo fala isso, né? Como vão acreditar? Como vão fazer passos? Como vão ir também eles? Se você não der o seu testemunho, se você não colocar, né, a tua fé assim viva, para que outros também possam testemunhar e possam ver, visualizar e falar, eu também sou chamado a essa família, não a família Missão Belém em si, mas a família de Deus, a família de Jesus, a vida nova que Cristo nos chama. Que Deus nos ajude a viver bem isso. Obrigado. Agora, eu gostaria também que o Padre Paulinho desse uma palavra, porque ele acompanha diretamente a Itália. Então, tem os irmãos italianos que estão longe, acompanha o Japão também, e acompanha há tanto tempo a evangelização. Então, fala também um que está no teu coração. Uma coisa que me tocava no Evangelho é que João Batista, quando ele se encontrou com cada pessoa, ele olhou e viu exatamente, diagnosticou o que cada pessoa precisava deixar e fazer, né? Para viver uma vida nova, para viver uma vida de conversão. O que eu desejo nesse tempo para nós, como Missão Belém, nas equipes de evangelização, dentro das realidades, né? Mesmo eu agora um pouquinho colocando minha atenção na Itália, no Japão, meu coração está sempre junto ao de vocês. Mas uma coisa que eu penso que a gente poderia pedir como graça para esse Natal é: Jesus, mostra aquilo que eu preciso deixar e mostra aquilo que eu preciso fazer para que realize verdadeiramente essa graça do Natal, essa graça da vida nova, que, como o Padre Jean Pietro falava, e para que esse menino Jesus cresça, multiplique e revire de fato o mundo. Esse menino Jesus agora, ele vai nascendo e vai revirando o mundo através da manjedoura do nosso coração, no silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa entrega, no silêncio da nossa disposição. Deus vai fazendo. Se eu sinto que Deus me chama, não tenhamos medo, não olhemos para aquilo que possa ser de bloqueio, de barreira, porque se a gente olha as barreiras, de fato, a gente não vai dar passos. Mas se a gente olha o chamado, olha a escolha de Deus por nós, Ele vai nos ajudar, né? Tem aquela frasezinha que a gente sempre fala, que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolhe. Então, devemos ser crentes nisso, devemos ser fervorosos e atentos a isso, observando aquilo que a gente precisa deixar, observando aquilo que a gente precisa fazer, para que a vida nova realmente mova dentro de nós e que a gente possa dar passos em Deus. E Deus vai mostrar, Deus vai fazer a gente enxergar, Deus vai realizar o seu plano. E o Natal vai acontecer, Belém vai florescer e muitos vão poder se encontrar com o Senhor através da sua vida, através da sua entrega, através da sua disposição, através desse carisma que Deus nos concedeu, de sermos realmente os seus anunciadores, de ser realmente aquilo que Ele sonha e quer para cada um de nós. Então nos foquemos na vontade de Deus, no sonho de Deus, como disse Padre Jean Pietro Cacilda, adorando a Jesus, amando a Jesus, deixando Ele ser luz e movendo, agindo em nós, unido a Ele, Ele em nós, e aí tudo vai acontecer. Obrigado. Sim, com ele vamos lembrar também
os irmãos que existem na Itália, no Japão, espalhados em vários lugares, também em Belém do Pará, que estão nos acompanhando. Vamos caminhando com os queridos irmãos das casas de acolhida, que são 2.000, né? Também 700 doentes que estão lá, de alguma forma estão acompanhando, através do SIMB, e muitos outros amigos também que acompanham através do SIMB, sobre todos este espírito de Natal, esta bênção do Natal. Acredite no menino Jesus mais do que qualquer outra coisa, mais do que a tristeza, mais do que as tentações. Jesus vale mais, a sua luz é mais poderosa de tudo. Amém. Tem alguma música que poderíamos cantar para meditar isso? Nós vamos ficar bem meditando agora. Pois é, né? A gente estava aqui com o Xande, a equipe de música, pensando nisso. A gente está vivendo esse tempo de esperança, de graça. De outro lado, Deus nos chama de uma maneira toda especial e particular a viver o Natal como o acontecimento mais forte para nós, Missão Belém. Na verdade, é a nossa festa, né? Porque Belém nasceu aonde? Não é Belém do Pará, né? Não é nos locais. Às vezes alguém pergunta se a Missão Belém chama Belém porque nasceu em Belém do Pará ou nasceu em algum outro Belém. Não, é Belém por causa da sua espiritualidade, do carisma Belém. Convido você a ficar de pé nesse momento, fechar os olhos, colocar a mão no teu coração assim, ó, e pensar no que Deus hoje te chama a viver, a partir do que nós refletimos hoje, através dessas leituras que meditamos juntos, que refletimos, que comentamos aqui. O que o Espírito Santo te chama a viver como Belém? Feche os olhos. Isso, com os olhos fechados. Imagine-se você diante da gruta. Olha para essa gruta. Veja lá como ela é, como ela está. Quem está lá dentro? Seja um pastor. Você também hoje é um pastor que recebeu o chamado divino, o chamado de Deus, para ir até Belém e lá contemplar o menino Deus, a vida nova que Ele veio trazer para você, que Ele veio trazer ao mundo, e te chama a contemplar em primeira pessoa essa vida nova. Feche os olhos e veja Belém. Veja Belém diante de você. Maria, José, que estão ali, um pouco aflitos, um pouco, não digo, um pouco assim ansiosos, porque eles sabem que o mistério de Deus, aquilo que esse povo esperava há tantos anos, há tantos séculos, depois de um tremendo silêncio de Deus para o povo de Israel, agora estava se cumprindo. O choro daquela criança romperia o silêncio de 400 anos. Talvez o silêncio de uma vida inteira que você viveu. E quando você recebeu essa boa nova, essa boa notícia, através de um retiro que você viveu, através de um chamado que um irmão te fez, de uma missa que você participou, através do Ruá, do Yeshua, do Éfata, enfim, dos encontros que a Missão Belém realiza, ali você escutou o choro dessa criança, o choro que rompeu as trevas. E hoje você pode contemplar Jesus ali com Maria e José. De olhos fechados, olhe essa gruta, olhe essa vida nova que começa a nascer com Jesus. Pequeno,
um bebezinho, mas ali está a nossa salvação em carne e osso. E convido você também a olhar bem de perto, a se aproximar de Maria e José e a contemplar esse bebezinho, assim como os pastores fizeram. E receba esse bebê nos seus braços e adore-o. E agradeça ao Senhor por ter chamado você hoje a segurar esse bebê, a recebê-lo como a vida nova que Ele fez para você. E através dessa canção, que é a canção de nossa comunidade, que todos nós sabemos, nós vamos cantar ela para Jesus, contemplando esse mistério. A pequena gruta escura e fria, cante para Ele. Exprime nossa vocação. Olha para Ele e diz: e do coração de Maria surge essa missão. Mais uma vez. A pequena gruta escura e fria exprime nossa vocação. E do coração de Maria surge essa missão. Cante com fé, radical nudez. Vivemos com os pobres, pois pobres se fez. Em Belém nasce o Senhor, e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor. Continue contemplando Jesus, contemplando essa cena. Nessa gruta você é chamado. Nas grutas deste mundo Jesus há de vir, pois no coração de um povo há o desejo de servir. É você. Na face do pobre é o Cristo sofrendo, oração do nosso coração. Com fé, com força, radical nudez, vivemos com os pobres, pois pobres se fez. Em Belém nasce o Senhor, e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor. De mãos dadas, cante com o teu irmão, pegue na mão dele. Vivemos com os pobres, pois pobres se fez. Em Belém nasce o Senhor, e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor. Mas agora eu queria ouvir todos vocês cantando juntos esse refrão mais uma vez. E dizendo, não só uma canção assim, cantar por cantar, mas fazer disso uma oração. De verdade, Deus nos chama a estar nessa gruta. Não foi um chamado para nós, tá, em primeiro no sentido que iniciou, mas não é para nós, é para todos nós, todos, do mais velho ao mais novo que chegou. Então nós vamos cantar isso com toda a força do coração, com toda a fé, colocando os nossos olhos em Deus, em Jesus. Pequena
as vozes bem forte. Vivemos como os pobres, pois pobre se fez. Em Belém nasce o Senhor, e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor. Bem bonito, pequenez. Lá em cima, ó. Vivemos como os pobres, pois pobre se fez. Em Belém nasce o Senhor, e na santa pobreza se revela o quê? O mais perfeito amor. Agora olha para o seu irmão e canta para ele assim, ó. O mais perfeito amor. Vai falando, vai dizendo para ele. O mais perfeito amor. O mais perfeito amor. Tá fraco, vai lá, vai olhando para ele, para ela, vai dizendo. O mais perfeito amor. O mais perfeito amor. Diz pra ela, diz pra ele, o mais perfeito. O mais perfeito amor. O mais perfeito amor. Viva Jesus em Belém.